Fala pessoal, boa tarde. Então, vamos lá, vou começar o treino e durante o treino eu vou explicando para vocês para que serve cada coisa, tá bom? Vamos lá. Então, primeira coisa nos meus treinos e nas planilhas que eu monto é a gente começar o treino com a parte de liberação, que seria a liberação miofascial, tá? Então a liberação ela pode ser feita com o foam ou com uma bolinha de tênis. Eu até gravei alguns vídeos falando sobre os equipamentos que eu ia utilizar. Então, eu deixei de fora a bolinha de tênis. Mas se você não tiver um foam, você pode utilizar uma bolinha de tênis. Então, eu vou começar pela panturrilha. Geralmente, eu coloco nas minhas planilhas partes específicas do que eu vou trabalhar no treino para ser liberado aqui nessa movimentação. Mas o ideal mesmo é você fazer uma liberação completa. Então, soltar o seu corpo de maneira geral. Então, tem alguns profissionais que começam do membro superior para inferior. Eu gosto de começar com os membros inferiores. Então, a liberação miofascial ela serve para soltar a nossa musculatura a ponto de que na hora do treino a ativação dessa musculatura seja melhor, seja mais eficaz. Então, por isso que o ideal é soltar o corpo de uma maneira geral. Então, aumenta o fluxo sanguíneo nas musculaturas e a liberação, como o próprio nome já diz, ajuda em toda a fáscia do nosso corpo. Então é de extrema importância a gente liberar antes dos treinos. Vários profissionais utilizam essa liberação no pós-treino também. Parte de recuperação, a gente vê bastante a fisioterapia utilizando a liberação miofascial para recuperação, principalmente a recuperação de lesão. Então, soltei ali panturrilha, posterior de coxa e glúteo. Agora eu vou soltar o quadríceps, que é uma das musculaturas que a gente mais vai utilizar hoje aqui nos treinos. Então, como eu tinha dito no vídeo que eu fiz aí no Story, esse treino é um treino que eu realizo porque eu fui esquiar no meio do ano e eu senti a necessidade de trabalhar alguns exercícios específicos. Coisa que eu não trabalhava porque eu achava que estava legal. E quando
E quando eu percebi, esse movimento que eu faço em cima do front é para estralar as costas. Então, ajuda a soltar desde a região lá da lombar até a região da torácica. E depois eu continuo massageando para poder soltar a musculatura das costas. Então, e aí eu sinto a necessidade de trabalhar alguns movimentos, principalmente de articulações que eu senti. Articulação do joelho e um pouco da articulação do tornozelo. Então, os exercícios de hoje, vocês vão ver que não tem muita carga externa, são mais exercícios com o peso do próprio corpo. Só que são exercícios de extrema importância para fortalecimento das musculaturas que envolvem a nossa articulação. Muito bom. Fechei aqui a parte de liberação. Eu vou começar agora com a parte de mobilidade. Tá? A mobilidade, ela acaba sendo importante porque ela não é um alongamento. Então, não é aquele alongamento estático. A gente acaba trabalhando um alongamento dinâmico. Então, eu creio que já venha mudando nas academias, né, o jeito do profissional pensar em trabalhar essa parte de aquecimento do corpo mais dinâmico. Até mesmo porque se eu vou trabalhar algum movimento de força, algum movimento de potência, eu preciso do meu músculo inteiro. Se eu alongar ele demais, se eu alongar demais a fibra desse músculo, ela não vai ter a resposta que eu gostaria. Então, os alongamentos dinâmicos são muito importantes em relação a isso. Eu vou começar com um alongamento que são os alongamentos onde eu sinto mais necessidade de mobilizar. Então, parte de quadril, e vocês vão ver eu trabalhando algumas rotações. Então, a parte de mobilidade da coluna na região torácica, tá bom? Então, aqui é uma movimentação para ganhar amplitude de quadril, onde eu projeto o meu quadril lá para trás. Vocês podem ver que, ao mesmo tempo que eu alongo, eu trago de volta a minha musculatura, não permaneço com ela em constante alongamento. Beleza. Feita a movimentação de quadril, eu vou trabalhar agora uma rotação de tronco. Esse tipo de rotação, sim, é para soltar a região da área torácica. Olha, a gente vai trabalhar alguns movimentos. Você disse que o quadríceps, né, iria ser o principal foco que a gente vai mais trabalhar. Sim, mas toda a planilha que é montada, essa parte de alongamento dinâmico, a gente coloca
visando a melhora de algumas mobilidades do indivíduo. Então, a mobilidade que eu mais preciso trabalhar é de região torácica e quadril no momento. Ótimo. Então, eu trabalhei 2 movimentações de quadril, uma movimentação de quadril e uma movimentação de torácica. Agora eu vou juntar as duas. Então, eu vou trabalhar de cócoras, eu vou estender os meus joelhos, pelo menos com o tronco lá embaixo. Na hora que eu voltar para a posição de cócoras novamente, eu vou trabalhar uma rotação por um lado, uma rotação para o outro. Então já deixo as movimentações mais dinâmicas. Beleza, tá ótimo. Seguinte, fizemos a liberação miofascial, alinhamos aí as musculaturas, aquecemos as musculaturas com os alongamentos dinâmicos e agora eu vou trabalhar uma ativação de glúteo. Falei, por que ativação de glúteo? Ativação de glúteo é importante para a transferência de energia. Essa transferência de energia, transferência de força que a gente utiliza tanto de membro inferior para membro superior e vice-versa. De membro superior para membro inferior. Tá? Então, essa ativação nada mais é você colocar essa musculatura do glúteo para trabalhar. E a musculatura do glúteo, ela faz parte de todo o nosso core. Então, o core ele começa no glúteo, passa por todas as musculaturas abdominais, as musculaturas das costas, quadrado lombar, paravertebral, até cintura escapular. Então isso tudo compõe o nosso core. Então a importância de juntar tudo isso e ter um corpo muito mais ativado e efetivo na hora de realizar a parte principal do nosso treino. Beleza, vamos lá. Finalizando a parte de preparatório de movimento. Então, aqueci bem o meu corpo. Então, mobilizei todas as áreas que precisavam mobilizar. E agora a gente vai para a parte principal. Então, primeiro exercício, como eu tinha mostrado para vocês, a gente vai utilizar os cones. Se você não tiver os cones, não tem problema. Põe um chinelo, põe um tênis, põe qualquer coisa, um potinho, alguma coisa para você usar de base. Tá? Então a marcação vai ser o seguinte. Então, com os pés unidos, você vai colocar o pé para frente. Beleza. Primeira marcação, pé para lateral, atrás
cruzado. Então, a marcação que a gente tem. Então, eu vou começar ficando em uma perna. Um vídeo que eu já tinha demonstrado para vocês. Eu vou circundar lá na frente. Vou circundar lateral. Lá atrás. E aí eu vou cruzar para circundar do outro lado. Beleza. Aí vamos inverter o lado. Lá na frente. Lateral. Lá atrás. E lateral cruzado. Ótimo. Muito bom. Esses exercícios a gente vai trabalhar em conjunto com o agachamento. A base um pouquinho mais aberta. Você que anda de skate ou surf, pensa nessa base como uma base que você vai utilizar em cima da prancha. Vou trabalhar um agachamento como se fosse meio um afundo. E um dos joelhos eu vou tocar ele no chão, ficando com o pé de lado. Então eu vou encostar para um lado, vou subir e vou encostar para o outro. Então é uma mobilidade, é um exercício de mobilidade que eu consigo utilizar dentro do meu bloco de treino principal, sem fugir das características do meu treino. E também trabalhando uma mobilidade que eu gosto muito de usar no skate. Então, quando eu me abaixo para fazer uma curva, segurar no shape, então me ajuda bastante. Então esse é o nosso primeiro bloco. Então, primeiro exercício. A gente trabalha o equilíbrio, que no caso seria a propriocepção, aonde o nosso cérebro ele manda muita informação para que essa ativação muscular aconteça. Vocês vão escutar falando muito de ativações que o nosso corpo precisa primeiro, então por etapas, né? Então exercícios em que a gente execute com maior ativação neural serão os exercícios que virão primeiro, como esse. Quando eu treino LPO, levantamento olímpico, eu gosto de treinar alguns exercícios secundários depois dele. Então, por exemplo, eu faço um treino de snatch e depois eu gosto de treinar alguns exercícios isolados, como supino, desenvolvimentos. Então, são exercícios, o supino e o desenvolvimento, são exercícios que, comparado com o snatch, que é o arranco, o arremesso de arranco, são menores as solicitações neurais. Então o snatch ele vem sempre primeiro. Então a demanda neural é muito maior no snatch. Então ele vai vir sempre primeiro. Como aqui. Como a gente está trabalhando propriocepção, vem primeiro
tá? Vamos lá para nossa última sequência desse. Então foi o que eu falei para vocês, são exercícios. Você não vai pegar muita carga, mas são exercícios onde você vai trabalhar muito mais musculaturas internas, estabilizadoras, do que musculaturas que ficam mais aparentes, digamos assim. E isso faz com que o seu corpo ele fique mais funcional, fique mais inteligente. Você consegue ter uma dominância do seu corpo maior, principalmente para quem pratica esportes onde você precisa dominar melhor o seu corpo, como o skate, como o surf, como qualquer outro esporte onde as suas habilidades sejam mais solicitadas. Muito bom. Finalizamos aí o nosso primeiro bloco de treino. Para o nosso segundo bloco. Nós ainda vamos trabalhar a parte de propriocepção, só que agora com uma dificuldade da base instável. Olha, você já vai se pendurar aí, subir na bola. Não, gente, não tem nada a ver. Eu sou contra você fazer qualquer exercício que seja em cima de uma bola de pilates, uma bola suíça. Tá bom, vamos corrigir. Não todos os exercícios, mas os exercícios que o pessoal acaba vendendo. Voltou. Não são exercícios funcionais, tá? Você vai se colocar em risco e vai colocar o seu aluno em risco, tá? Então, o que eu quero criar aqui? Eu quero criar uma base estável para simular, tá? Porque não tem como, depois que eu pratiquei o snowboard, não tem como você fazer alguma coisa 100% fidedigna ao que você encontra lá, tá? Então, o que eu consigo aqui? Com um bezu e uma prancha em cima. Eu consigo simular os movimentos de frenagem, de frontside e backside, tá? Isso faz com que as articulações, por ser um exercício proprioceptivo, faz com que as articulações do tornozelo, do joelho e do quadril trabalhem um pouco mais. Então, o que eu vou trabalhar aqui primeiro? Eu vou flexionar um pouquinho os meus joelhos, vou jogar o meu quadril para trás e vou trabalhar só com o meu tornozelo levantando a ponta do meu pé. Então eu vou trabalhar de 8 a 10 movimentos aqui e depois eu vou inverter o movimento.
E agora eu vou inverter. Agora eu vou colocar força na planta do pé e levantar o meu calcanhar. Vai solicitar muito mais da minha panturrilha. Então, foi trabalhando esse exercício na neve que eu senti o meu joelho. Eu vou explicar para vocês quando eu terminar aqui. Então, só para eu não fugir do bloco e eu não descansar muito, eu vou aqui para uma prancha. Eu vou ficar um minutinho aqui na prancha e aí eu vou explicando para vocês. Ali, o que eu senti muito de joelho? Porque quando você está de costas para a montanha, você freia com o seu calcanhar. Quando você está de frente para a montanha, você freia com a ponta do pé. E aí, quando você está freando com a ponta do pé, você precisa olhar por cima do seu ombro. Então você faz uma pequena rotação de tronco. Só que essa rotação de tronco, ela não para só no seu tronco. Então o seu quadril rotaciona. Consequentemente, o seu joelho, ele rotaciona também. E aí o que acontece? A minha base é régua. Então, meu pé esquerdo na frente, meu pé direito atrás, que é a mesma base que eu uso no skate. Tomo com a perna direita, então a minha perna de apoio, querendo ou não, é a minha perna esquerda. Então, essa é a base que eu utilizo tanto no skate quanto no snow, quanto no surf. Então, daqui, a movimentação que eu precisava fazer, a montanha estava aqui. Quando eu freava calcanhar, é como se eu estivesse dando. Lá eles invertem. Então aqui para eles é backside e aqui é frontside. Porque você está de frente para a montanha. Então é o contrário. Tá? Mas isso daí é irrelevante. Então, calcanhar para frear a montanha aqui. Aqui estava legal. Só que quando eu alinhava a prancha, pegava a velocidade, eu freava jogando a perna de trás, né? Que aí eu freio com o calcanhar. E aí eu freio jogando a perna de trás também, só que pro lado oposto. Então, quando eu estava aqui e girava para cá, eu tinha que ficar na ponta do pé, rotacionar o tronco e olhar por cima do meu ombro. Então isso começou a forçar muito a articulação do meu joelho. Então os primeiros dias eu não senti. Mas depois eu comecei a sentir bastante. E então aquele primeiro exercício com o pé unilateral, ele serve justamente para isso. Para eu ganhar mais força de estabilidade articular no meu joelho. E consequentemente no meu quadril, no meu glúteo. Então, não são exercícios aleatórios, não são exercícios que a gente inventa, né? Que deixa eu pensar no que eu vou dar hoje para o meu aluno. Não. Precisa analisar tudo que o seu aluno realmente precisa para você montar uma sequência pedagógica de treino para ele. Desde o aquecimento, que foi o que eu falei para vocês, das minhas dificuldades. Então, de trabalhar mais mobilidade de quadril e mais mobilidade torácica, até os exercícios principais que vão ajudar o seu aluno no objetivo final. Seja ele um sedentário, um atleta de ponta, um atleta amador, um atleta de final de semana. Você precisa preparar o seu aluno de uma maneira que ele não se machuque. E ao mesmo tempo, uma maneira que atenda às expectativas dele e diminua as dificuldades que ele tem.
Beleza? A gente tem mais uma série desse bloco. Então vocês veem, é muita informação e muita informação de detalhe, principalmente detalhe técnico de montagem de treino. Quando eu comecei na educação física, eu comecei em sala de musculação, como a maioria começa. Só que eu já era uma pessoa que não era adepta da musculação. Eu já corria de ficar levantando peso. Eu não gostava. E quando eu conheci o treinamento funcional, cara, aquilo pra mim foi mágico. Porque eu vinha da capoeira e eu trabalhava muito no movimento dinâmico. Então ficar preso em máquina pra mim, cara, era um absurdo. Porque o meu corpo era capaz de fazer diversas outras coisas, né? E eu não queria. Então, quando eu conheci a parte do treinamento funcional, a parte do levantamento olímpico, hoje eu amo praticar levantamento olímpico. Por quê? Porque eu consigo trabalhar o que eu sempre trabalhei na capoeira, potência, só com peso. Então, eu consigo trabalhar movimentos de velocidade com peso. Então, querendo ou não, você acaba ficando mais forte e veloz para os movimentos que você precisa, os movimentos explosivos. Então, eu voltei esses dias a praticar alguns movimentos da capoeira que eu não fazia há muito tempo. E eu sei que grande parte da movimentação que eu não perdi foi graças ao levantamento olímpico, por movimentos dinâmicos. Então, vocês vão ver também eu trabalhando e filmando alguns treinos de LPO para mostrar para vocês. Então, segundo bloco finalizado, vamos para o terceiro bloco. Terceiro bloco, o que a gente vai trabalhar? Então, vamos trabalhar um sissy squat, tá? Junto com uma subida com o kettlebell. Nessa subida com o kettlebell, o que eu vou fazer? Eu vou começar ele deitado. E eu vou para uma posição de cócoras, que é uma posição que a gente usa muito no snowboard, principalmente quando você está começando, porque você cai pra caramba, cara. Você cai muito. O que você faz nos 2 primeiros dias é cair. Então é um movimento que você usa muito para ficar de cócoras. Então quando você levanta no snow, você tem que estar aqui, a prancha já está no seu pé e o barranco está ali, a ladeira está lá. Então você vai subir aqui, você precisa dominar essa posição para ficar muito mais fácil para você. Porque senão, você não consegue ficar nessa posição, eu vou demonstrar para vocês o que tem que fazer. Tá com a prancha no pé aqui. Você tem que deitar na neve, aí você levanta a perna, gira a prancha para você poder vir para essa posição, para poder ficar de joelho, aí você crava a prancha no chão e levanta daqui. Cara, é mó trampo. Então é muito melhor você praticar essa posição que tem inúmeros benefícios para você do que você chegar lá e se matar para ficar levantando. Então, desse posicionamento, nosso terceiro bloco.
o braço com o querobel vai lá atrás, braço estendido, tá? Eu vou ativar todo o meu core, desde o que eu expliquei para vocês, do glúteo até a cintura escapular. E venho fazendo força para poder subir. Beleza? A volta. Eu vou agachar, vou ficar de cócoras novamente. Vou colocar esse espelho lá na frente. Venho desenvolvendo as costas para não cair de uma vez. E faço a subida novamente. Na hora que você for subir, traga o querobel na linha do seu peitoral. Então esse movimento vai te ajudar a ganhar mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, coluna e ainda força. Porque nós podemos ter mobilidade e também ter força. Se você for ver um levantamento olímpico, um atleta de levantamento olímpico, você pensa, pô, o cara não é flexível. O cara é muito flexível. Além de forte e potente, ele é muito flexível, ele precisa disso. Também os halterofilistas. Alguns deles treinam muita flexibilidade. Porque o músculo flexível é um músculo melhor. Muito bem. Junto com esse, a gente vai trabalhar o X-Squat. Eu gosto de fazer isso aqui? Não, não gosto. Mas é o que a gente chama de mal necessário. É a mesma coisa que a gente monta uma planilha para um aluno. Exercício que o aluno não gosta de fazer, mas às vezes é o exercício que ele precisa. Então aqui é a mesma coisa. É um exercício que eu não gosto de fazer, mas é um exercício que eu preciso. É um exercício que eu sei que vai me dar um ganho de força articular muito bom. Então eu vou ficar na ponta do pé e eu vou aproximar o meu joelho do chão o máximo que eu consigo e eu volto. Vocês veem, esse é um dos que para fazer que limita um pouco de continuar falando e explicando, mas é um exercício muito bom para os fins que eu quero. Então esse é um exercício que eu faço ele nesse treino separado e algumas vezes eu coloco ele também no final do meu treino de perna. Porque eu sei que é um exercício que mesmo eu não gostando, me ajuda. Algumas horas, vocês vão ver que a força já começa a acabar. Então, são movimentos que aquilo que eu falei para vocês exige força. Por quê? Porque eu não quero ter que trabalhar com alavanca. Então, eu vou fazer com alavanca. Eu subo de uma vez. Então, alavanca, eu quero tirar o mínimo da alavanca que eu conseguir. Então eu tento subir realmente
ativando todas as minhas musculaturas para poder desenvolver e trabalhar essa extensão de quadril. Vamos lá. Esse é um exercício que, geralmente, se você não treina algum proprioceptivo antes, você acaba tendo mais facilidade de realizar ele. Mas como nessa planilha tem 2 exercícios proprioceptivos antes desse, acaba ficando mais difícil a execução. Mas nada muito impossível que não dê para realizar. Então eu falei muito sobre as ativações, né, as montagens do treino. Como que eu monto os meus treinos e as minhas planilhas de treino? Primeiro eu vejo qual vai ser o objetivo do treino, para que é. Então, esse treino, o objetivo dele é melhorar as minhas bases em relação às articulações, o snowboard que eu pretendo fazer de novo, para andar de skate, para surfar. Então, eu tenho como objetivo esse. Então eu vou decidir primeiro os exercícios. Então, sempre começando, né, do exercício mais complexo, colocando ele sempre no início da planilha, seja um exercício de potência, um exercício pliométrico, um exercício proprioceptivo, que são os exercícios que têm maior demanda neural. E aí, a partir daí, a parte principal do treino está pronta. Aí eu vou ver, pô, legal, vou trabalhar isso, isso e isso. Quais são as principais musculaturas e articulações que eu vou trabalhar nesse treino? Daí então eu vou montar o warm-up para o meu treino. Eu não monto o warm-up primeiro, aquelas mobilidades que eu fiz no início do treino, isso tudo é muito por último. Eu preciso saber o que eu vou trabalhar para eu poder montar o treino. Então, eu acho que isso serve para qualquer atividade que eu vá fazer. Seja musculação, seja uma corrida, seja um treino de pedal, seja a pessoa que vai trabalhar fortalecimento de antebraço para escalar. Então, qualquer atividade, tá? Não tem como você chegar e montar um treino para o seu aluno na hora. Se o aluno chegou lá, beleza, o que a gente vai treinar hoje? Fala, cara, você vai treinar o que você tem na planilha. Se é que
o professor montou a planilha. Então, a planilha serve para isso. Para cumprir o objetivo do seu aluno e o seu trabalho. Tá? Eu ouvi muitos profissionais falando, pô, mas o meu aluno ele gosta de variar. Cara, você consegue variar trabalhando dentro de uma planilha. Eu conheço vários box de CrossFit onde o treino não é variado, onde o treino é variado, só que você tem uma progressão de treino semanal ou até mesmo mensal. Eu conheço box que fazem isso, como eu conheço outros que fazem como outros personagens, montam treino na hora, no dia. E aí depois o aluno ele não tem evolução. Por que o aluno não tem evolução? Porque você não tem o que seguir para que ele evolua. Você chega no dia, deixa eu ver o que eu vou te dar hoje, eu vou te dar isso, isso e isso. Isso não existe. Então, a gente também pode ficar para uma outra live. Então, para nossa primeira live, esse foi o treino, tá? E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Toda essa minha bagagem aí de mais de 10 anos na área, de vários cursos nacionais e internacionais, eu gostaria de passar um pouco desse conteúdo para vocês, tá? Já ministrei curso e tudo mais, mas eu acho que essa ferramenta de eu conseguir passar para vocês treinando e explicando, eu acho que é mais a minha cara. Eu gosto de treinar, eu gosto de colocar em prática tudo o que eu aprendo nos cursos, e espero que vocês que tenham assistido tenham gostado, tenham absorvido um pouco do que eu tenho para passar para vocês. E quem não assistiu e chegou agora ou chegou na metade no final, eu vou deixar esse treino, essa aula salva lá no meu canal do YouTube, e logo que eu carregar o vídeo eu já subo a descrição dele, o link, para vocês conseguirem assistir, beleza? Então pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo treino, valeu!